Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você do efeito da obra de Deus, do tratamento de Deus na nossa vida. A nossa resposta à obra de Deus que precisa acontecer. Todos nós queremos que Deus haja na nossa vida, mas a partir do momento que Deus age, qual é a nossa resposta? O que prossegue-se ao ato de Deus? Antes, peço a você que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber nossas notificações, dê o seu like, compartilhe dessa palavra de Deus com alguém, isso é de suma importância na nossa maneira de pensar. Eu estou ainda com você e eu prometo que essa não volta aqui, pelo menos nessa sequência. Isaías capítulo 6, no versículo de número 8, escute. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Na verdade, o profeta Isaías já era ou se sentia enviado de Deus, se achava e exercia o papel de profeta, mas no contexto que eu tenho compartilhado com vocês nesses dias, traz um diagnóstico espiritual da vida de Isaías. E na própria declaração de Isaías, ao ver o Senhor, ele diz: eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele diz quem ele era. Ele diz com quem ele mora, com quem ele habita. Ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz o que ele viu. Ele diz: eu vi o Senhor. Ele diz o que Deus fez, permitiu que um serafim, ou mandou que um serafim com uma brasa viva lhe purificasse o pecado e tirasse a sua iniquidade. Agora eu quero me firmar com você no versículo 8, quando o texto diz que Isaías disse: depois disso é depois do tratamento de Deus na vida de Isaías. Na sua vida tem que acontecer o depois disso. Na minha vida tem que acontecer o depois disso, ou depois do Senhor realizar, depois do Senhor fazer algo na minha vida, depois da obra de salvação ser a mim entendida em relação à minha pessoa, em relação à sua pessoa. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? O que você tem feito ao reagir à obra de Deus na sua vida? Ou você é do tipo de pessoa que busca Deus, se aproxima de Deus, ou até mesmo uma igreja, só para ver o que Deus pode fazer por você? Você não é do tipo de pessoa que entende e compreenda que você também deve fazer algo em relação ao reino de Deus? Eu não digo basicamente fazer pelo reino de Deus, mas o reino de Deus é em você promover algo que é da vontade de Deus. Como o livro de Atos dos Apóstolos, que o verdadeiro nome é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Na verdade, quem fez a instrumentalização foi os apóstolos, mas quem fez foi o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo quer fazer em mim a partir do momento que ele próprio realizou uma obra de transformação? Deus realizou uma obra de transformação na sua vida? Oh, amém! Tem coisas ainda para completar? Maravilha! Mas e depois disso? Ele diz, ele tinha visto o Senhor, mas agora ele diz: ouvi a voz do Senhor. E a voz do Senhor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa palavra expressa que Deus se utiliza de instrumentos, de ferramentas humanas para falar aos outros homens, ao seu próximo, aquele com quem se identifica ou compartilha. Deus se utiliza de pessoas para falar a pessoas. Quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós, diz Deus. E o Isaías, que tinha visto ao Senhor, que pensou que ia morrer, mas que a obra de Deus na vida dele não foi para o matar, foi para o fazer viver algo dentro dele que estava morto. O Senhor ativou sua vida espiritual, tirando iniquidade e pecado. Você quer isso? Você quer o completar de Deus na sua vida? Isso é tremendo. E aí, após ele ver e essa obra do Senhor ser nítida a ele ouve Deus. Você tem ouvido Deus? Precisamos ouvir Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando às igrejas.
eu gosto sempre de falar, quando falo sobre esse assunto, uma frase: o fato de alguém não estar ouvindo Deus ou a Deus não determina e não quer dizer que Deus não esteja falando. Deus está falando, mas alguns de nós não dá ouvidos ao que Deus está falando. Por isso, o alerta: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Mas por que não ouvimos ou não entendemos? Porque às vezes nós estamos entretidos com tantas coisas desta vida ou qualquer outras coisas que nos estorvam, nos tiram a atenção para aquilo que Deus está comunicando. E o Isaías diz: ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora eu estou limpo, agora eu estou purificado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o Isaías manifesta um espírito voluntário. Veja se isso não está em consonância com o Salmo 51, quando o Davi expõe reconhecendo o seu pecado e ele pede a Deus que faça uma obra de transformação na sua vida. E ele então diz no versículo 12 do Salmo 51: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E ele diz: e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui: eu não vou corresponder ao que o Senhor quer por obrigação, mas eu me ofereço. Eu me coloco à disposição. Você tem se colocado à disposição de Deus? E depois de se colocar, você reclama disso? Ou você exalta o nome do Senhor? Como diz Paulo: eu não tenho que me contentar com nada, eu não tenho que me satisfazer com nada, com coisa alguma outra, a não ser que se cumpra em mim o propósito para o qual o Senhor me apareceu. Então o Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O espírito voluntário de se colocar à disposição para Deus emergiu na sua vida, como aconteceu com Davi, no Salmo 51. Ele diz: sustém-me com um espírito voluntário. Davi está dizendo: mantém-me, sustém-me, substância. Davi está dizendo: o que me faz estar vivo e me sentir vivo é demonstrar um espírito voluntário para com o Senhor. O que Davi está dizendo? Quando me restringe ao que o Senhor quer que eu faça, eu estou morto, eu estou anêmico, eu estou com anemia profunda, eu estou aniquilado. Mas se o Senhor me suster com o espírito voluntário, eu vou me sentir vivo. Você é desse tipo de pessoa que está dizendo para Deus que está à disposição dele, para ele operar e fazer na sua própria vida tudo o que é preciso ser feito e ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas? Você quer dizer para Deus agora que você quer ser instrumento do seu Espírito para, de uma forma voluntária, cumprir o propósito de Deus, sem reclamar? Ou você é do tipo de pessoa que já fez essa oração, disse que Deus está trabalhando na sua vida, mas você tem reclamado do que tem acontecido? O espírito voluntário é aquele espírito que celebra, aquele espírito que se sente honrado em ser instrumentalizado pelo Senhor. Não alguém que é instrumentalizado, usado e depois reclama, murmura da sua própria sorte. Não. Que é uma pessoa que compreende o seu chamado, compreende o ato despertativo de Deus e se regala em glorificar ao Senhor e honrá-lo com sua própria disponibilidade para o Senhor. Falei difícil, mas é justamente isso que tem que acontecer na minha vida e na sua, após vermos e ouvirmos Deus interagir conosco. Eu quero orar com você para que a gente não se restrinja em Deus, ao contrário, que a gente se lance e se ofereça com espírito voluntário ao Senhor, como fez Davi, como fez Isaías. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todas as restrições do nosso ser, que caia por terra, Senhor Deus, todas as inibições da nossa vida, tudo aquilo que nos restringe em relação ao Senhor e ao querer de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos os grilhões de cadeia sejam quebradas, que haja uma liberação do nosso espírito, do nosso ser ao Senhor, e como disse Davi, como disse
disse Isaías, que nós também digamos ao Senhor, possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, sustém-me com espírito voluntário, porque nós queremos agradar ao Senhor e compreendemos que a nossa vida é para ser instrumentalizada pelo Teu Espírito para tocar outras pessoas que estão sem vida, vivendo sem vida espiritual. Deus, muito obrigado por poder orar e muito obrigado por poder acreditar que o Senhor ainda se utiliza de pessoas para falar a outras pessoas, para que o Teu nome seja exaltado e a Tua luz seja resplandecente para mudar a história de pessoas. Por Cristo Jesus, amém e graças a Deus. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja te sustentando e que você seja guiado por caminhos planos em nome de Jesus, amém e graças a Deus.